Capítulo 4. Queria que os irmãos... tem um visitante esta noite, né? Bom, seja bem-vindo. Eu sei o seu nome, mas vou perguntar o seu nome. Qual que é o seu nome? Otávio. Amém, Otávio. Seja bem-vindo ao nosso meio. A gente tem um costume de pedir para a pessoa ficar em pé e dar um abraço nela. Tudo bem para você? Então você pode ficar de pé. E os irmãos vão te receber com um abraço aí mais uma vez. Né? Agora você já sabe o nome do irmão, Otávio. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Eu sou novo nesse negócio de óculos, né, irmão? Eu botei o óculos e ficou suando. O que é? Hã? É o fogo, né? A brasa viva do altar. Rapaz. Misericórdia. João capítulo 4. Glória a Jesus, né, irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é bom esses momentos, não é, irmão? Não é bom, irmão? Então, eu estou pensando aqui, porque o certo é a gente se reunir agora no final do ano, né? Na virada do ano. Mas, se os irmãos aceitar, né? Um sábado antes da ceia de dezembro, que dia que vai ser a ceia em dezembro? Qual o dia que vai ser? Qual que é, então? Vê. 7 de dezembro é o dia da ceia, né? Então, no dia 6, a gente pode estar se reunindo de novo aqui, se os irmãos concordar. Amém, irmãos? Então, a gente pode se reunir aqui no dia 6 de dezembro. Eu vou avisando os irmãos. Irmãos, eu mando mensagem em particular para todos os irmãos. Todos os irmãos receberam a mensagem que eu mandei em particular? Todos? Então, tá bom, fiquei em dúvida. Os irmãos fazem assim, pelo menos. Não, na mensagem. Na mensagem. Porque eu estava falando assim, eu acho que deve estar com problema. Os irmãos não receberam, porque ninguém... Tem que fazer assim, irmão, pelo menos. Estou vivo, eu recebi. Né? Porque aí eu não sou onisciente, né, irmão? Então eu não sei se os irmãos receberam. Amém? A não ser os irmãos assim, que sempre estão mais próximos, assim, né? E aí a gente sabe, mas às vezes os irmãos, enfim, entenderam, né, irmãos? Os irmãos é uma benção, né? Os irmãos fizeram assim. Rapaz, glória a Jesus. Amém, irmãos? Aqui em João capítulo 4, a palavra vai dizer assim, versículo 7. O texto é longo, né, irmão? Mas versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Disse a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e nem venha aqui tirá-la. Bem, a mulher, ela imaginou que seria uma
uma água literal, né? Mas Jesus estava falando de que água? A água espiritual. Nós, irmãos, que passamos a conhecer a Jesus, nós temos acesso a exatamente isso que Jesus está dizendo no versículo 14. Vamos ler todos juntos novamente, irmãos? Versículo 14, 1, 2, 3. Nem todos lerem. Agora vamos ler todos mundo de novo, juntos, 14. Mas Jesus, ele vai saciar a sede de todo homem. Todos nós temos sedes. Todos nós. Mas Jesus é aquele que pode saciar a nossa sede. Saciar a nossa sede significa que só Jesus pode realmente preencher o espaço do nosso coração. Desde criança nós temos sonhos, pensamentos. Desde criança. Se você perguntar ali para o meu filho ali, 11 anos, vai fazer 12, se for perguntar para o Richard, vou usar para o Leonardo, se for perguntar para qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer um tem sonhos, tem vontades. Nós temos sonhos, temos vontades, mas só Jesus pode saciar a sede realmente dentro de nós. Existe um buraco dentro do ser humano, irmão, e é um buraco tão grande que só Deus pode preencher esse buraco. Só Jesus pode preencher. O mundo tenta preencher o buraco, a sede da vida deles, com muitas coisas. São muitas coisas que os homens procuram saciar as suas vontades, a sua sede. Só a pessoa que vai beber em Jesus consegue saciar a sua sede. Por isso, irmãos, é necessário nós irmos até Jesus e nos saciar dele. Jesus está dizendo que existe uma abundância da parte dele para nós. Jesus, ele não está nos oferecendo uma água igual essa mulher estava bebendo. Jesus não está oferecendo um tipo de água, irmão, que você tem que comprar. Jesus não está oferecendo o galão de água que nós bebemos ali todos os dias, na sua casa, na igreja. Não, essa água você vai tornar a ter sede. Assim como qualquer outra coisa neste mundo e nessa vida nos tornará a ter sede de novo. A única coisa que consegue controlar as nossas vidas e nos tornar pessoas saciadas é Jesus. Sem Jesus somos pessoas descontroladas, insaciáveis, à procura de algo novo sempre, para poder satisfazer um buraco que só Jesus pode preencher. Essa mulher, nós não lemos todos os textos, mas essa mulher, a palavra diz que Jesus fala para ela: mulher, chama o teu esposo. E aí a mulher disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela: dissestes bem, porque tiveste 5 maridos, e o que você tem nem teu é. Ou seja, uma mulher estava procurando satisfazer os seus desejos com homens, com a carne, com as paixões, com os desejos, o sonho de ser feliz no casamento, o sonho de ser feliz com alguma coisa deste mundo. E Jesus aparece para aquela mulher e diz: não são essas coisas que vai te fazer feliz. Não vai ser um esposo, não vai ser uma casa, não vai ser um emprego, não vai ser nada que vai te satisfazer. Somente Ele, Jesus diz, somente eu, somente essa água viva vai conseguir saciar a sua sede. E às vezes nós estamos na igreja e não percebemos isso ainda. Que só Jesus pode saciar a nossa sede. É só Ele, irmão. Parece que não, mas é só Ele. Quando a palavra entra dentro do nosso coração, quando recebemos Ele em nossas vidas, então existe algo que entra dentro de nós com tanta força, tanto poder, que você começa a olhar para as lutas e tribulações com outros olhos. Você começa a olhar para os problemas que você tem, sejam físicos, financeiros, seja lá o que for, você começa a observar com outros olhos. Porque apesar das coisas que você sofre e padece, você lembra: Jesus está dentro de mim. E Jesus está dentro de mim, isso me dá confiança. Confiança me dá certeza da vida eterna, certeza da ajuda dele, certeza que eu não estou sozinho.
É uma certeza que eu tenho dentro de mim, que você e eu não sabemos explicar, mas nós temos isso dentro de nós. Isso que ele disse no versículo 14, e a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Isso aí nós temos que ter dentro de nós, irmãos. Essa fonte ela não para, ela não seca. Quem está ligado em Jesus, essa fonte ela não seca. Só seca se eu deixar Jesus de lado e me aproximar mais das coisas desta vida, deste mundo. Essa fonte só seca se a partir de amanhã eu começar a ir mais na fonte de Jacó. Se eu for mais para a fonte de Jacó, que significa as coisas desta vida, e quando a gente vai trabalhar, irmão, a gente está indo na fonte de Jacó. Quando a gente vai no mercado, a gente está indo na fonte de Jacó. Não é errado, mas você vai voltar aí no mercado. Você vai voltar a trabalhar para ganhar dinheiro. Se nós estivermos voltados apenas para essa fonte, nós não teremos vida em nós. Jesus nos ensina que essa mulher continuou buscando água lá. É lógico que ela continuou buscando, ela não ficou com sede. Mas espiritualmente ela entendeu que Jesus poderia satisfazer a vida dela, a alma dela. Ela não precisava ficar com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens, como acontece com a juventude de hoje, como acontece com os homens e as mulheres de hoje, insaciáveis. Procura aqui, procura lá, querem satisfazer os seus desejos a todo custo, a toda hora, a todo instante. E não tem um minuto, não tem prazer em Jesus, não tem prazer na palavra de Deus. Eles nunca vão experimentar algo jorrando de dentro deles, que é a vida eterna. Quando nós nos entregamos a Jesus, irmãos, então nós passamos a sentir isso. Quando nós passamos lutas, tribulações, dificuldades, você pode perceber, irmão, que alguma coisa brota dentro de você. Alguma coisa faz você buscar ter comunhão, alguma coisa faz você buscar a palavra de Deus, alguma coisa. O que é isso? É o Espírito Santo. Aí em João capítulo 7, vamos ver aqui, a água que jorra de dentro de nós. Quem é essa água que jorra dentro das nossas vidas, irmãos? Quem aqui muitas vezes, irmão, na hora da luta e da tribulação, na hora da dificuldade, Jesus usou você para falar dele para uma pessoa. Você estava lá, triste, murcho, sem vontade de cantar? Uma linda canção, triste. E aí chega alguém, triste também, com uma luta menor do que a sua, e você tem que ir lá e falar do amor de Jesus para aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo se move dentro de você. Não é o que nós cantamos? Ele se move em você, o Espírito Santo se move em você. Até? É isso aí, irmão. Porque a fonte está dentro de nós. Você crê em Jesus? Então tem uma fonte aí dentro, irmão. Não tampe essa fonte. Não deixe de estar ligado nessa fonte. É certeza de jorrar vida eterna dentro de nós. Aqui em João capítulo 7, versículo 38, irmãos, vamos ler todos juntos, 38 e 39. Diz assim, irmãos, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido, mas Jesus já foi glorificado, e o Espírito Santo nos foi dado. Então agora pode jorrar dentro de nós o quê? O Espírito Santo. Esse jorrar do Espírito Santo é o que satisfaz a nossa vida, irmão. Quando o Espírito Santo está jorrando dentro de nós, o pecado está aqui, mas você prefere essa fonte. Porque você sabe que o pecado vai trazer satisfação por um momento, mas depois vai trazer condenação na sua mente, na sua consciência. Vai trazer acusações e mais acusações. Então você olha para a fonte de água viva e diz, é isso aí que eu quero para a minha vida. Não me interessa o que o mundo está pensando, não me interessa o que o mundo está inventando moda, eu quero essa fonte dentro de mim. E não adianta eu buscar outras fontes, porque eu vou voltar a ter sede. E eu não quero voltar a ter sede, eu quero ter saciedade dentro de mim. Sabe quando você come e aquilo te fica saciado? Fala, não, eu estou satisfeito. Não é assim? Às vezes você
Eu nunca comi, né? Mas eu vejo na televisão o prato daquelas mulheres ricas, sabe? Um negocinho desse tamanho, né? Eu tenho um zagueiro que está faltando aqui no fundo, que não enche nem esse zagueiro que está aqui atrás, irmão. Não enche o buraco do dente, não. Não é assim? Agora, quando você come bem, domingo, né, irmão? O que vocês vão fazer domingo, mas? Aí você fica saciado, né? Fica bem, chega a dar aquele sono, né, Gugu? Dá aquela estirada no sofá. Porque você está o quê? Saciado. Quando você está saciado, irmão, o diabo ele vai se apresentar com um prato para você. O diabo vai se apresentar com o quê? Com alguma oferta. Aí você vai falar o quê? Não, bicho, não quero nada disso não, diabo. Eu estou saciado. Jesus está saciando a minha vida. Agora, se eu não estiver me alimentando de Jesus, irmãos, qualquer farelo do diabo a pessoa come. Qualquer farelo. Por quê? Porque não está saciando em Jesus. Jesus é que pode saciar a nossa vida, como nós louvamos. Vem saciar. Vem saciar. Pergunta, qual é a nossa sede, irmão? Que tipo de sede que tem dentro de nós? Amanhã, domingo, que sede que vai estar no nosso coração? Hoje, quem veio para cá cansado, sabe? Aquela dor no corpo. Não deu tempo nem de tirar aquele cochilo à tarde. Hoje eu vim cansado, hoje, trabalhei. Mas eu preciso buscar Deus, eu quero buscar Deus. Quer dizer, você quer se saciar do Espírito Santo. Então amanhã quando você acordar, Espírito Santo, eu quero me saciar do Senhor. Eu quero jorrar fonte de água viva. E na segunda-feira, e na terça, e todos os dias. Todos os dias, irmãos. E na hora da luta e da tribulação, você vai ver que isso faz diferença. Eu vejo, irmãos, em todo esse tempo, sirvo ao Senhor Jesus desde do ano 2000. Muitos anos. E eu posso declarar com toda certeza, irmãos, aqueles que buscam a Deus, aqueles que se entregam a Jesus, eles são socorridos sempre. Os que não buscam a Deus, os que não buscam o Espírito Santo, uma hora ou outra, fica para trás. Não suporta. Pode pastor orar, cooperar, pode juntar todo mundo a orar. É difícil. Porque é uma coisa particular, irmãos, pessoal. Uma coisa pessoal. Se eu buscar Deus e minha esposa não buscar Deus, eu posso ajudar ela até um certo ponto. Mas ela tem que buscar Deus. Porque eu não posso salvar minha esposa, nem ela pode me salvar. É uma coisa particular. E graças a Deus que é assim. Então, é particular, irmãos. Irmãos, irmãs, busquem a Deus particularmente. Ore a Deus particularmente. Leia a Bíblia particularmente. Você precisa ter o seu tempo com Deus, a sua vida com Deus. Irmão, irmã, filhos, busquem a Deus, para que nós sejamos saciados da nossa sede. Amém, irmãos? Terminar no horário, né? Glória a Deus. E amanhã estamos reunidos aqui, né, irmão, para a nossa ceia, como Jesus Cristo mandou e disse, né, irmãos? Jesus falou para nos reunirmos e participar do seu corpo e do seu sangue. E ele disse isso nos dando o exemplo. E o apóstolo Paulo também nos deu o exemplo. E nós vamos seguir esse exemplo. Amém, irmãos? Nós vamos orar aqui pela Adriana. É a irmã Adriana?